Você está no melhor lugar da face da terra, na casa do Senhor. Queridos, todos sabem o que aconteceu comigo há anos atrás, eu não vou repetir. Mas no momento que eu me recuperava em casa, deitado, Deus colocou no meu coração algumas coisas, e eu ouvi a voz dele dizendo: ajude o meu povo a colocar ordem na sua vida. Algumas coisas o inimigo trava. Algumas coisas o inimigo impede que nós alcancemos as bênçãos do Senhor. E ele falava aquilo e ia, não tudo de uma vez, mas gradativamente, progressivamente, ele ia dizendo: muitos estão na igreja, mas estão com suas vidas estruturadas de forma errada. E ficam aguardando manifestações de bênçãos, quando elas não acontecerão. Porque essas estruturas estão em desacordo com a minha palavra. E foi falando muita coisa. Por isso que eu escrevi aquele livro, Põe Ordem em Teu Viver. E a partir dali é o que eu mais tenho procurado, tentado fazer, é através da palavra, através daquilo que o Senhor mostra, através daquilo que o Senhor revela, eu tenho tentado trazer, não só para os irmãos da igreja, mas por onde eu ando, onde eu moro, onde eu passo, onde eu piso, enfim, assim como todos os demais pastores, presbíteros, aqueles que assumem este púlpito, procuram fazer a mesma coisa. Levar a palavra viva do Senhor. E essa noite eu estava aqui, o pastor Damásio veio orar comigo, pastor Marcelo, e eu captei. A palavra-chave esta noite é fortaleza, vão cair por terra. Mas eu preciso que você entenda, e ao final, por um ato de fé, porque aqui nós estamos no altar do Senhor, e altar do Senhor é lugar de concerto. Não é concerto musical, não, é concerto de corrigir mesmo. Você virá num ato profético, e você vai enterrar aqui, hoje, aquilo que está prendendo, aquilo que você sente que está amarrando a tua vida. Fortalezas espirituais são coisas terríveis, irmãos. Quando a gente olha, para vocês terem uma ideia, quando a gente olha aquelas muralhas de Jericó, e quem vai em Israel, ali em Jericó, você sobe ali num prédio, e você avista, ainda existe uma pequena parte da muralha de Jericó. Os livros dizem que aquela muralha tinha 6 metros de largura. Tanto é que Raabe, a meretriz, morava ali em cima daquele muro. E aquela fortaleza, aqueles muros de 6 metros, quem estava dentro não saía, porque tinha medo do povo de Deus que estava chegando. E o povo de Deus estava destruindo tudo que aparecia à frente. E o povo de Jericó ficou sabendo disso. E eles não saíram mais de fora de Jericó, para fora de Jericó, de medo do povo de Deus. E o povo de Deus caminhava, mas também não podia entrar lá dentro, porque era uma muralha imensa. A não ser por um motivo.
pela intervenção do Senhor. E todos conhecem a história. Na nossa mente, quando existem fortalezas, muitas vezes você está ouvindo, lendo, a palavra não entra. E aquilo que está errado não sai, a não ser por uma obra do Espírito Santo. Então, queridos, eu quero convidar você, antes de ouvir a palavra, convidar você a crer que o Senhor quer nos levar para um nível de estatura maior. Posso ouvir um amém? E para isso tem que quebrar algumas fortalezas. Tive que quebrar muitas na minha vida. Área financeira, medos, insegurança, muitas coisinhas. Mas Deus é maravilhoso. E Ele quebra uma por uma. E vai quebrar esta noite. Mas eu preciso que você se aproxime aqui. Eu preciso que, não sou eu, é o Senhor que está te convidando essa noite para você lançar fora, por fé, esta fortaleza que te prende, que te amarra. E agindo assim, você vai começar a semear isso no reino de Deus. Você vai começar a buscar. Você vai começar a clamar. Você vai começar a lutar espiritualmente, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades, dominadores do mal. Vocês lembram aquela passagem quando Daniel orava, 21 dias orando e a oração não subia, até que, guarda essa palavra, até que Deus deu ordem a Miguel, o único arcanjo, deu ordem, no momento que ele deu ordem, aquela barreira caiu por terra, e a oração subiu ao altar do Senhor. Eu não sei o que você está passando, mas eu estou falando o que Deus tem colocado no meu coração. Deus não é Deus para mentir. Deus não é Deus de confusão. Deus é um Deus de ordem. Tudo que Ele faz em ordem, de forma organizada. E eu quero convidar você a me acompanhar nesta meditação. E eu vou procurar ser o mais breve possível. Abra, por favor, em Hebreus, capítulo 5. Eu vou pedir que projete, por favor. Não, estou com... Hebreus 5, de 11 a 14. Você vai entender depois essas palavras aí meio esquisitas. Hebreus 5, de 11 a 14. Pai, eu paro neste momento, Senhor, e peço que a tua unção, a unção que despedaça o jugo, venha sobre cada um de nós. Eu abro meu coração porque ainda existem pequenas fortalezas, Pai, que eu peço a tua intervenção. Assim como foi no muro de Jericó, seja nas nossas mentes aqui esta noite. Quebrando, despedaçando, tirando todo o jugo, toda a fortaleza, abrindo os nossos olhos espirituais, Senhor, para que teu reino se estabeleça cada vez mais em nossas vidas, no nome de Jesus, amém. Hebreus 5, a partir do verso 11 diz: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes. Olhem aqui para mim, o que é negligente? Sabe o que é para fazer, mas não faz. Isso é ser negligente. E aqui Paulo está escrevendo, muitos dizem que é Paulo, outros dizem que não sabe quem é o autor,
Vou falar, o autor aqui está escrevendo para os hebreus, dizendo que eles foram negligentes. Às vezes nós somos negligentes por causa de barreiras que estão aqui na nossa mente, por causa de fortalezas que nos impedem. Porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já serem mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito que necessitais de leite, e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, diga comigo, perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Meus amados irmãos, desde que Eva pecou, tomando o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu e você, toda hora, todo instante, todo dia, todo mês, todo ano, todo semestre, nós temos que decidir: é do bem, é do mal, é de Deus, não é de Deus, isto é santo, não é santo, isto é puro, isto é impuro, isto é santo, isto é profano. Mais e mais, principalmente nos dias de hoje, nós precisamos ter um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. Eu chamei de metáfora do leite. O que é uma metáfora? É uma linguagem figurada que usa de comparação, aqui ele está usando de leite e alimento sólido, uma comparação, para falar uma verdade. Resumidamente, o autor de Hebreus está dizendo: olha, vocês são crianças, vocês são meninos, quando vocês já deveriam ser mestres, sabendo e se alimentando de coisa mais sólida, de um alimento mais sólido, vocês ainda estão no leite. Em resumo, o autor está falando de um estado de infantilidade espiritual, situação comum ainda nos dias de hoje. É muito comum isso, não deveria, mas é muito comum. O que é infantilidade? Meninice. É incapacidade de absorver as doutrinas mais profundas do Evangelho. Eu vou dar um exemplo aqui. Há pessoas que sabem que tem que perdoar, mas não perdoa. Mas o senhor não sabe o que ele me fez, o senhor não sabe o que eu passei. Não é questão de eu saber ou não saber, é questão de um mandamento. Perdoa. Mas eu tenho dificuldade, eu não estou sentindo que é hora de perdoar, não vai sentir nunca. Perdoa por fé e obediência, e imediatamente o Espírito Santo começará a agir no seu coração. Tem pessoas que sabem que é para dizimar, mas ficam: não, mas eu ouvi isso, eu ouvi aquilo, eu ouvi aquele outro. Pastor, eu estou em dúvida, não sei se eu devo dizimar. Meu amado, chega na presença do Senhor e fala: pai, eu estou em dúvida, o que eu faço? Eu não quero ouvir de um pastor, eu quero ouvir do Espírito Santo. Mas quebra essa barreira, em nome do Senhor Jesus Cristo, mas fica preso àquilo. Não porque eu ouvi esse, porque eu ouvi aquele, porque eu ouvi aquele outro. Não, meu amado, vai no Espírito Santo, vai no Senhor, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz aqui em Hebreus que nós temos ousadia para entrar no Santo dos Santos.
pelo novo e vivo caminho, que é Jesus Cristo. Então eu vou entrar e vou falar: Pai, a tua palavra diz que o Senhor não é Deus de confusão. O Senhor é Deus de cura, de esclarecimento. Eu entro na tua presença, Pai, traga entendimento ao meu coração. Estou citando aqui alguns exemplos somente, tantos outros que poderíamos estar falando. Muito se fala de infantilidade, maturidade, mornidão. Se eu descer aqui e for perguntar para alguém aqui o que é mornidão, talvez a pessoa sabe, mas tem dificuldade de se expressar. Eu quero dar algumas características de pessoa infantil. Pessoa infantil, elas são instáveis. Nós não podemos depender delas. Você não pode depender de um filho pequeno. Não dá certo. Elas são empolgadas, assumem ministérios, se empolgam, mas para no meio. Assume um curso e para. Não continua. Vai fazer uma coisa, não continua. Pega isso, para. Pega aquilo, para. Faz aquele outro, para. Está empolgado, mas não está compromissada como uma obra ou alguma coisa que venha do Senhor. São impressionáveis, têm pouca fidelidade, faz brincadeiras inconvenientes, querem sempre mostrar que é o melhor ou o maior. Isso é característica de pessoa infantil. Comem qualquer alimento. Eu costumo dizer, se você tem uma criancinha na tua casa, eu não tenho mais, mas tenho netos, se vê qualquer doce no chão, no meio da rua, ele vai abaixar e vai pegar. E adivinha onde ele vai pôr esse doce? Diga para mim onde ele vai pôr o doce. Na boca. E se você não tirar, ele come. Ele engole. A pessoa infantil espiritualmente, qualquer coisa que ouve, aquilo para ela é um alimento, mas ela não compara. Ela não tem ainda condições para comparar com o alimento sólido. O menino não pode usar a herança. O livro de Gálatas, capítulo 4, verso de 1 a 3, diz que enquanto o menino é pequeno, ele não põe a mão na herança. Não põe mesmo, porque ele não sabe. Queridos, espiritualmente é a mesma coisa. Se eu sou infantil, eu não consigo discernir a herança que o Senhor deixou para mim. Então eu preciso crescer. Eu preciso crescer em maturidade. Por quê? Porque é exatamente isso que Paulo está dizendo. Ele está, nos capítulos anteriores, ele está falando, comparando o sacerdócio de Cristo com o sacerdócio do Velho Testamento. No Velho Testamento era um homem. E ele tinha que entrar na presença do Senhor e pedir perdão dos pecados dele. E o sacerdócio de Cristo não. Ele entrou de uma vez por todas, por mim e por você. Porque é uma superior aliança. É uma aliança tão grande, comparativamente com a do Velho Testamento. É a mesma coisa você pegar uma jamanta e querer colocar numa picape, não cabe. Arrebenta, não assimila. Então eu preciso crescer. Eu preciso crescer nesta palavra para ter entendimento, para que essa palavra flua dentro de mim, eu comece a entender coisas que estão brecando a minha vida. Então o menino, ele não pode usar herança. É assim, se eu tivesse muitos bens, e tivesse um filho menor, e viesse a falecer, ele não ia pôr a mão na herança. Era necessário um tutor, ou ficar lá, aguardando ele crescer,
adquirir a maioridade, para que o juiz libere a herança para ele. Espiritualmente é a mesma coisa. Muitas pessoas não estão experimentando as bênçãos maravilhosas que o Senhor tem nesta nova aliança, que é muito superior. Você já ouviu a expressão, por que ele recebe, por que eu não recebo? Por que ele é abençoado e eu não sou abençoado? Talvez, um dos motivos seja isso. Então nós precisamos, queridos, absorver as coisas do Senhor. Magoam-se facilmente. A pessoa infantil espiritualmente, qualquer coisinha magoa. Eu vou sumir, eu vou sair, não quero, estou magoada, não vou perdoar. E fica, às vezes, meses, e aquilo se torna um jugo, um fardo. A Bíblia diz 2 tipos de filhos. Você vai ler na palavra de Deus, aparece filhos. Quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Mas quando você vai no original, no Novo Testamento, no grego, você vai ver essa palavra, teknon. Teknon são todos os que nascem de novo espiritualmente. São filhos de Deus. Mas o Senhor quer filhos ruios. Você vai encontrar essa palavra. Filhos maduros. Nem todos são filhos maduros. O objetivo de Deus é ter filhos maduros. Ou seja, levá-los à estatura de varão perfeito. Para quê? Para que não sejamos mais meninos, agitados de um lado para o outro. Eu não tenho vergonha de dizer, quando eu me converti, eu via dizer, olha, tem um profeta ali naquela igreja, eu corria lá. Olha, tem um pastor que tem revelação lá na cidade de Valinhos, eu corria para Valinhos. Eu corria atrás de bênção, porque eu estava numa estatura infantil. Até que, diga comigo, até que. Hoje é noite do até que, viu? Até que Deus me levou para Deuteronômio 28. E lá eu li, as bênçãos te acompanharão. Você crê nisso? Desde que eu esteja em obediência. O reino de Deus, ele se move por obediência. Por isso eu tenho que estar com a minha vida estruturada segundo a palavra de Deus. Características de uma pessoa madura. Está escrito aí homem, mas é no sentido genérico. Uma pessoa madura não se apega às coisas do mundo, dá pouco valor às coisas materiais. Exemplo de Moisés. Moisés estava dentro do maior país naquela época. Pois ele larga tudo, ele larga o Egito e vai para o deserto. Porque Deus tocou nele. Porque ele enxergou algo diferente. Quando nós enxergamos esta revelação do Senhor, esta manifestação do Senhor, você muda na hora, queridos, e nunca mais esquece. Moisés fez isso. Daniel, Paulo, diferentes de Esaú. Esaú brigou por um prato de lentilhas, por coisa material, perdeu a primogenitura dele. Às vezes nós estamos perdendo. Nós somos a igreja dos primogênitos. Às vezes nós estamos perdendo por coisas materiais. A intenção de um homem maduro, de uma mulher madura, é agradar a Deus. Ela anda pelo Espírito e não segundo o vento de doutrinas. Não é tudo, queridos, que eu ouço numa rádio, não é tudo que eu vejo no YouTube, ou ouço no YouTube, ou qualquer outra coisa, não é tudo que eu vou engolir. Eu vou confrontar. Isto é de Deus? Isto não é de Deus? Isto vem do Senhor? Isto não vem do Senhor?
Não usa de profecias para dirigir sua vida. Uma pessoa madura tem a plena consciência de que Deus dirige a vida dela. Quem tem essa consciência aqui? Deus dirige a nossa vida, queridos. Porque Ele fez uma aliança conosco. Ele tem uma aliança e Deus não quebra aliança. Pessoa madura, medita essas coisas e nelas ser diligente. Negligente é aquele que sabe e não faz. E o que é diligente? Diligente é aquele que pega começo, meio e fim. Movido pelo Espírito Santo. Não para no meio. Porque o que vem de Deus se completa. Por isso nós precisamos ter comunhão e termos maturidade. Tem discernimento do bem e do mal. Isto aqui agrada a Deus, isto aqui não agrada a Deus. Sabe escolher o alimento espiritual certo. Está sempre contente. Tem alvos e objetivos em seu coração. O maduro, ele é compromissado com a obra, ele não é empolgado. Ele é compromissado. Ele sabe que é para o Senhor. Ele sabe que se ele está pegando alguma coisa, Deus falou com ele. Ele mantém esse compromisso com o Senhor. Ele não é de ânimo dobre, inconstante, vacilante. Não é. Porque a manifestação do Senhor está nele. Está nele, está dentro dele. Isso não significa, irmãos, que eu não posso ficar aborrecido um dia, 2 dias, mas eu não vou viver assim. No 3º, 4º dia, o Senhor me põe de pé e me mostra coisas novas. E essas coisas novas me colocam de pé, me dão ânimo. E esse espírito que às vezes quer confundir, quer tirar nosso ânimo, nossa alegria, cai por terra. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Está lá em 2 Coríntios. Então eu convido você, meu amado irmão, esta noite, a enxergar você com a tua vida, eu com a minha vida correta, e organizada, em ordem, para que manifeste a glória do Senhor. E nesse momento você deve estar pensando em alguma coisa. E essa coisa você vai deixar aqui hoje em nome de Jesus. Você vai enterrar aqui. O homem maduro, ele não se ensoberbece quando é elogiado. Ele procura viver de forma íntegra. Vocês conhecem aqui essa lojinha aí na esquina que vende produtos para o artesanato? Tem uma lojinha ali, não tem? Aqui. Isso, da Miriam. Um dia eu entrei lá com a Vera, que ela estava fazendo artesanato, foi comprar ali umas coisinhas, e ela começou a conversar ali com a dona, não sei se é a Miriam, não sei, e ela falou, eu estou comprando porque tem um artesanato da igreja, e eu vou... Acho que ela estava fazendo pintura. Eu vou fazer pintura. A senhora é da igreja ali? Ela falou, sou, meu marido é um dos pastores de lá, trabalha lá. Ninguém perguntou, a mulher disse assim, essa igreja está mudando a vida do bairro. Tinha pessoas que me deviam, não estão devendo mais. Se converteram e vieram aqui. Pagar a conta. Que pessoa é essa? Não sei, nem quero saber. Eu é que não sou. Porque o reino, quando vem, queridos, ele começa a colocar integridade na nossa vida. E a igreja começa a reinar. Vocês estão entendendo?
É obra minha, é obra do pastor Roberto, do pastor Marcelo, do pastor... Não, é obra do Espírito Santo. E foi falando outras coisas. Nossa, eu lembro ela falando, tinha pessoa que me devia, eu assustei, ela veio aqui e falou, vim pagar minha conta. Coisa que ela cobrava fazia tempo, pelo jeito. Aí chega, ela fala, tinha outro que vivia triste. Hoje eu vejo ele na rua, ele está louvando a Deus, cantando. Vocês estão entendendo? É isso que Deus quer para nós. Nós só precisamos entender que nós precisamos buscar um nível maior, um nível melhor de maturidade. Amar ao próximo, em razão disso, ela divide, serve. Estamos falando de pessoa madura, não julga, não fala mal. Busca incessantemente mudança de pensamentos, na maneira de falar, nos sentimentos, na maneira de viver. Não é desobediente como foi Jonas, e nem negligente como Eli. Busca constantemente a santificação, manifesta os dons espirituais, tem um estilo de vida diferente, procura viver os princípios de Deus, exerce a mais alta influência nos meios em que vive, santifica, não profana o nome de Deus. Pessoa madura, apenas algumas características. E o que é importante para mim e para você? Nós precisamos discernir o que é essencial na nossa vida. Deus fez uma aliança conosco, amados. No momento que eu e você aceitamos Jesus, estabelece-se uma aliança que vem do trono para nós. Não é de mim para Deus, é de Deus para nós. Discernir o que é, ter clareza no que deve fazer parte da minha vida cristã. Eu estou aliançado com o Senhor, você está aliançado com Deus? Não é contrato, é aliança. Contrato se quebra, aliança não. Quem entendeu, diga amém. Ter forte convicção da aliança que o Senhor fez conosco, através de Jesus Cristo. Essa aliança exige o quê? Obediência, presença. Jesus não foi obediente? Foi. Por isso que Deus se manifestava através dele. Jesus se faz presente? Sim. E eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Comunhão. Vê lá João, ele diz, Pai, eu em ti, tu em mim, e nós neles, para que sejamos um só. Sinal. No Velho Testamento cortava-se o prepúcio, derramava sangue, mas Cristo já derramou todo o sangue, por mim e por você, e colocou um grande sinal em nós, qual? A presença do Espírito Santo. Oh, glória a Deus, aleluia. Promessas, amor, nós amamos porque Deus ama. Essa nova aliança trouxe benefício, proteção. O que a palavra de Deus diz? Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Tem horas que eu estou ali, confuso, meio desorientado. Eu começo a dizer, Espírito Santo, me dá discernimento, o que eu faço? Começa a vir palavras, maior é o que está em ti do que o que está no mundo. Comece a orar, comece a clamar. Igualdade. Aliança é igualdade, é do maior. Ele nos tirou de um lamaçal. Estávamos perdidos, arrebentados, jogados num lamaçal, sem vida, destruídos. Jesus pega e nos coloca no nível dele e nos faz co-herdeiros. O que Cristo tem, nós temos, amados. Vocês estão entendendo? Por causa de uma aliança. Igualdade, amor. Amamos porque Ele amou primeiro. Liberdade. Quantas coisas eu já fui liberto na minha vida. E você mais ainda, assim como você. E hoje é noite de libertação, amém? Você vai enterrar aqui aquilo que está amarrando a tua vida. Milagres.
Eu sou milagre, promessas. Defina o que é prioritário. O que é prioritário? Que a palavra de Deus diz. Buscai primeiramente o meu reino, a minha justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Esta é a prioridade correta, é a direção certa. O reino está em nós, se manifesta em nós e através de nós. Está escrito na palavra. Se eu deixo o reino em segundo plano, o que acontece com a minha vida? Começa a ficar em desordem. Queridos, eu sou um homem casado, eu sou pai, sou avô. Se eu não exercer os princípios de Deus dentro da minha casa como marido, eu vou ter problema. Eu vou ter dificuldade. Se eu não exercer a palavra de Deus como pai, eu vou ter dificuldades. Eu vou ter problemas. Se eu não exercer a palavra como ministro, como pastor, eu vou ter problema. Vocês não vão me aceitar. Vai ser evidente que eu estou fora da palavra, porque minha vida está em desordem. Se eu não ponho o reino em ordem, a minha vida fica em desordem. Então hoje é noite de nós avaliarmos e vermos o que nós precisamos pôr ordem. Quando não temos prioridades bem definidas, vêm as desculpas. Ah, não deu para fazer isso, não sei. Quando definimos prioridades erradas, o mesmo Deus que dá, Ele retém. Pode ler lá Ageu. Ageu diz que quando o rei Ciro, movido por Deus, porque Deus move o coração do rei para onde Ele quer. Ciro, o rei que tomou a Babilônia, movido por Deus, ele faz um decreto para que aqueles que estavam, os judeus que quisessem voltar para Jerusalém, tinham toda a liberdade. E quem quisesse ficar lá na Babilônia, ficaria. Muitos judeus voltaram, mas eles teriam que voltar para reconstruir o templo, que foi derrubado, destruído. Só que eles começaram a construir, mas depois eles começaram a olhar mais para as casas deles. Desculpa a expressão, olhar mais para o umbigo deles do que para o que o Senhor tinha dito. E aí você vai ler que aquele povo que deveria reconstruir aquele templo, parou o templo e começou a construir as casas deles, bonitas, casas pessoais. E aí o Senhor diz: vocês põem dinheiro no bolso, mas é um saquetel furado. Não rende. Queridos, quantas pessoas às vezes recebem no 5º dia útil, no 6º dia não tem mais. É um saquetel furado. Alguma coisa está errada. Alguma coisa precisa ser corrigida. Alguma coisa precisa ser buscada na presença de Deus, para que o Espírito Santo revele e dê um basta. Quando nós estamos com as prioridades erradas, o mesmo Deus que dá, Ele retém. Leia lá Ageu capítulo 1, você vai entender. Você precisa de roupa, mas a roupa não satisfaz. Você precisa de comida, a comida não satisfaz. Você recebe, põe num saquetel, é como tivesse furado, cai tudo, some, desaparece. Porque a prioridade está errada. Nós temos que ter uma prioridade, e a prioridade é reino. Por isso que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Não é profanar o nome de Deus, santificar. Se eu não santifico, eu profano. Venha o teu reino, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra, aqui na minha vida, aqui na minha casa, no meu casamento, na minha família, no meu ministério, por onde eu for, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra, como é no céu. Essas coisas do céu têm que vir para mim, têm que vir para você. Tem que se estabelecer em tudo que você fizer, em tudo que você puser a mão. Tem que acontecer.
É promessa do Senhor. Jesus apresentou o reino de Deus e disse: buscai primeiramente o meu reino. Depois ele vai ensinando. O reino de Deus é tomado por esforço. Através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O reino de Deus não é de aparência exterior e se move por obediência, presta atenção. Eu não posso desprezar esta parte que eu vejo com os meus olhos. Mas a palavra de Deus diz: atentando para as coisas que não se veem. Porque as coisas que não se veem são eternas. Eu não posso desprezar. Aqui está a figura de um iceberg. Eu não posso desprezar com estes olhos normais. Mas eu tenho, pela palavra de Deus, que atentar para o reino. O reino de Deus não é de aparência exterior, ele não está aqui. O reino de Deus está aqui. E ele é muito maior do que este reino. Por isso que em Romanos, Paulo diz que ele traz à existência, ele, o Senhor, traz à existência as coisas que não são como se já fossem. Daqui vem para cá. Então, o que é que eu preciso na minha vida? Lutei muito na minha vida com questão financeira. Não tenho vergonha de falar. Lutei muito. Sofri. Mas fui buscando. Fui semeando. Ouvindo mensagens, comprando livros, lendo, orando, semeando. Deus foi quebrando, foi tirando, foi tirando, foi tirando. Não sou um homem rico, mas não vivo como vivia no passado. Eu peço a Deus isso na tua vida. O que põe a mão no arado, o reino de Deus, é como alguém que põe a mão no arado e olha para trás. Esse não é digno do reino de Deus. O arado é aquilo que você vê lá, um burrinho à frente, né? E se você olhar para trás, o que vai acontecer? Aquele arado vai sair do rumo, vai sair do plumo. Casais, prestem atenção. Tem casal que já está 20 anos casado, fica lembrando de coisas lá. Mas você lembra daquele dia? Você lembra que você fez isso para mim? Você lembra que você me xingou disso? Você lembra que nós brigamos e você me disse isso? Quem põe a mão no arado não é digno do reino de Deus, se olhar para trás. Se eu ficar olhando para trás na minha vida, sabe que o inimigo vai colocar em mim? Saudades. Saudades de coisas que eu fazia e que me levou para o buraco. Põe a mão no arado, caminha firme, porque Jesus vai te conduzir. A tua vida é direcionada por Ele. O reino de Deus não é deste mundo, é um reino de milagres. É um reino progressivo. Nasceu pequeno, nasceu com Jesus, bebezinho, nasceu ali. Mas é como um grão de mostarda, ele cresce. A igreja começou pequeno, mas ninguém detém o reino de Deus. Diga comigo, ninguém detém o reino de Deus. Na minha vida, na minha casa, no meu casamento, papapá e todo lugar. Terceiro passo, concentre-se no que é fundamental. Primeiro passo, discernir o essencial, é uma aliança. Deus tem uma aliança. Quem tem aliança, pensa no aliançado. Eu sou casado, eu fiz uma aliança, eu penso na minha esposa. E ela pensa em mim. Tem que ser assim. Deus pensa em nós. Jesus se entregou por nós. Ele pensou em mim, pensou em você. Porque é uma aliança, esse é o sentido de uma aliança. Terceiro passo, concentre-se no fundamental. Não basta conhecer a palavra, tem que ser vivida. Tornai-vos praticando a palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Conhecer e viver os princípios de Deus
Tem princípios para a vida pessoal, conjugal, familiar, eclesiástica, profissional, social. Momentos de insegurança, como estamos vivendo, trazem abatimentos, preocupações, sentimentos de desistência. As promessas contidas na palavra de Deus são fundamentais e trazem conforto, esperança, confiança, realizações. As promessas estão vinculadas aos seus planos e decretos. Elas são soberanas, verdadeiras, imutáveis, não mudam. As promessas de Deus não mudam. São soberanas, verdadeiras, poderosas, infalíveis, eternas. O que mais que nós precisamos, queridos? Por causa do quê? Por causa de uma aliança. As promessas são variadas. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua parentela, Abraão. O pai de Abraão era ímpio. Deus diz, sai daí. Tem que sair muita coisa da nossa vida para agradar o Senhor. Sai da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que mostrarei, de ti farei uma grande nação, e abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Terra é trabalho, nação é lar, nome é respeito dos homens. Quando nós estamos em obediência e o reino se estabelece, os homens te respeitam. E nós somos aprovados pelo Senhor. As promessas são variadas, podem ser materiais, espirituais, particulares, coletivas, temporais, eternas. Podem ser condicionais e incondicionais. Condicionais requer a participação do homem. Como Deus falou a Josué, medita de dia e de noite, faça como Moisés. Ele está mostrando o lado humano para Josué. Medita, Josué, de dia e de noite, creia, faça como Moisés. E se você fizer isso, Josué, agora vem o lado divino, eu serei contigo. Tudo que você fizer prosperará. São incondicionais, não requer a participação do homem. A volta de Cristo, nós não sabemos quando, sabemos que está voltando, mas não sabemos dia ou hora, não depende de nós. As promessas são variadas. Se sois de Cristo, também sois descendentes, Abraão e herdeiros, segundo o que? A promessa. As promessas não falham. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras do Senhor, falará a casa de Israel. Tudo se cumprirá, está lá em Josué. Não falha, porque nós estamos falando de um Deus. As promessas são variadas. As promessas de Deus são sobrenaturais. Olha o Salmo 121. Segurança, o meu socorro vem do Senhor. Oh, glória a Deus. O teu socorro, meu amado, hoje vem do Senhor. Promessa dele. São fortalecedoras. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele não permite. Você está ligado na aliança, você está em obediência à aliança, o reino se move. Você não vacila, porque algo novo do Senhor estará sempre com você. São infalíveis. É certo que não dormitem nem dormitará o guarda de Israel. São pessoais. O Senhor é quem te guarda. Pessoal, o Senhor é quem te guarda. Diga comigo, o Senhor é que me guarda. O Senhor é a minha sombra, a minha direita. Elas são completas. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Está com insônia, não dorme à noite, tem perturbação, terror noturno, conforme diz o Salmo 91, vai ficar aqui essa noite. Em nome de Jesus. Elas são eternas. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. E para encerrar, eu convido você a abrir o Salmo 128.
Salmo 128. O título aqui da minha Bíblia está: aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Bem-aventurado. O que é bem-aventurado? O que significa, queridos, bem-aventurado? Feliz, vírgula, em quaisquer circunstâncias. Posso ouvir um amém? Em quaisquer circunstâncias. Feliz. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. Feliz será e te irá bem. Tudo irá bem, meus amados. Promessa. Promessa de Deus. A tua mulher será como a videira. Videira é uma árvore muito nobre lá em Israel. E aqui ele faz uma metáfora outra vez. O salmista. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira. Oliveira, outra árvore nobre em Israel. À roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Eu vou repetir: em todos os dias da tua vida. Eu estou passando por lutas, por tribulações, mas as coisas irão bem. Os meus pés não vacilarão, porque é promessa. E verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. E eu declaro a paz na tua casa, por promessa divina, por promessa do Senhor. Se você crê nisso, levante-se e aplauda Jesus, porque Ele fez tudo por nós. Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. Eu quero encerrar orando. Eu não quero saber o que te amarra, o que te prende, qual é a fortaleza. Mas eu quero que você tenha um instante com o Senhor aqui. Enquanto o ministério de louvor adora o Senhor, você pode vir se ajoelhar e por um ato profético, ou seja, de fé, você diz: Senhor, em nome do teu filho eu deixo aqui isto. Se você quer fazer isso, você tem liberdade, pode vir aqui, pode se ajoelhar, pode deixar o seu fardo, pode deixar a tua fortaleza, pode deixar aquilo que está emperrando a tua vida. Eu não sei o que é, eu não quero saber, o Senhor sabe, mas venha com fé, meu irmão. Hoje vai quebrar as fortalezas como quebrou as de Jericó. Deixa aqui com fé. Hoje eu deixo aqui, Senhor, e começo a semear na minha vida um novo tempo, liberto, livre disto, para que a minha vida santifique o teu nome, Senhor. Vamos louvar o Senhor.